Eu quero falar com vocês sobre algo profundo e tenho certeza que está aprisionando muito de vocês, assim como já me aprisionou também, e muitas vezes vocês nem percebem, que são os seus vícios. E os seus vícios não necessariamente são aqueles que todo mundo já tem como conhecimento, que é álcool, droga. São os vícios silenciosos, que são aqueles vícios comportamentais, que é muitas vezes aqueles vícios que você acredita que já faz parte de você, que você os deixa passar, mas você não tem noção quão prejudicial eles são para a sua evolução e também para você conseguir chegar onde você quer. Quantas vezes você já teve coisas ali para fazer no seu dia, coisas até que importantes, tarefas urgentes ou importantes que você tinha para fazer, mas aí passou o dia e você não conseguiu fazer nada, e você sente aquele peso por muitas vezes você ter perdido o seu tempo ali investindo ele nos seus vícios, nos seus impulsos, nas coisas ali que você faz sem nem perceber. Porque quando você está num vício, você começa a ter aquilo como um hábito, na qual é como se já fizesse parte de você, é como se você não tivesse mais nem controle sobre você. É como se o seu próprio vício já lhe definisse quem você é. Mas isso não é verdade. Então hoje o que eu quero deixar bem claro aqui é que os seus vícios não lhe definem e como você pode identificar eles e como você vai se libertar deles também. Você se libertando deles, você vai começar a partir disso a ter muito mais energia e muito mais disposição, muito mais tempo livre para investir naquilo que realmente dá resultado. E o mais perigoso dos vícios comportamentais é que eles parecem ser tão prejudiciais. Por quê? É muito fácil ali você dar uma olhada no celular, você comer um chocolate ou fazer alguma outra coisa que você sabe. Você no fundo você sabe que é um vício. E parece ali que tudo bem. Você só está se satisfazendo naquele determinado momento, está tendo ali um pico maior de dopamina. Você cai justamente na armadilha do vício silencioso, na qual ele parece ser algo tranquilo, algo que não vai lhe afetar. Porém, ele tem um peso muito grande, assim como os outros vícios que eu mencionei no começo. E você sabe o quão pesado é aquela voz que fala no fundo do seu ser mesmo, e que você poderia estar investindo aquele tempo em outra coisa e que você poderia já estar livre daquilo, focando no que verdadeiramente importa. Mas por que isso acontece? Porque é tão difícil você sair desse ciclo. Esses nossos vícios, eles estão totalmente ligados ali com a nossa necessidade de conforto, a nossa busca por um prazer imediato, a nossa busca por sair daquela nossa vida na qual a gente está vivendo, cheia de talvez problemas ou coisas para a gente resolver, e em vez de você ir lá bater de frente e resolver, você acaba fugindo, você acaba se auto-recompensando, justamente com algum vício que você tem, porque ele é dopaminérgico, ou seja, ele vai ativar neurotransmissores no seu cérebro que vai lhe trazer conforto, que vai lhe trazer felicidade momentânea. Então aquilo ali é uma fuga emocional que você está fazendo naquele momento para fugir ali de uma realidade que você tem, que muitas vezes não é uma realidade tão difícil como parece. Mas, como você tem aquele vício que assim que tem um gatilho, ele já lhe desperta o desejo de fazer algo ali em específico, então você acaba tendo essa solução, essa saída. Então você acaba caindo, acaba cedendo ao seu vício, porque você teve ali algum gatilho emocional e você acabou tendo que buscar esse conforto, esse prazer imediato em alguma coisa, que são seus vícios comportamentais. Só que essa recompensa fácil, ela tem um preço, e é um preço muito alto, que é o de você não conseguir chegar onde você quer, de você não ter a vida que você busca. Porque esses vícios, eles consomem tanto da sua energia que você não faz ideia, você não consegue nem mensurar o tanto de energia que você poderia estar investindo nos projetos que você sabe que dão resultado, naquilo que você sabe que vai lhe levar até o próximo nível, mas você está justamente caindo, você está ali dispersando a sua energia em algo que só lhe afunda. Algo importante é que há uma saída. Você tem como se livrar deles. A primeira coisa que você precisa ter é constância. É você, de fato, olhar para aquilo e falar para você mesmo que a partir de hoje você não vai mais ceder àquele vício. É muito difícil, mas ele é totalmente possível de você se libertar. Eu já tive muitos vícios, inclusive depois que eu comecei a me libertar desse, que eu consegui ter tempo e energia para investir em várias outras coisas, inclusive aqui no YouTube, que era algo que eu queria fazer há muito tempo, em produção de conteúdo, em outros projetos pessoais que não saíam, porque eu sempre estava aprisionado em algum vício. Então, quando eu sempre pensava numa possível dificuldade que eu ia ter, eu já investia meu tempo totalmente em vícios, em procrastinação, em coisas que
não me deixavam ir ao próximo nível, não me deixavam fazer aquilo que eu tinha certeza que era o melhor para mim, porque eu sempre pensava no problema, então eu já tinha um gatilho emocional ali, dos problemas que eu vou ter, da insegurança, se vai dar certo ou não. Então, a forma mais fácil é justamente liberando dopamina de uma forma extremamente fácil, com celular, com comida, pornografia, qualquer coisa que você considere que é um vício e que está fazendo mal, que libera dopamina fácil. Então, tudo isso é algo que faz com que você não consiga chegar onde você quer porque está ali consumindo. Você pensa em quantas horas do seu dia você já perdeu ali só rolando a tela do seu celular, vendo, consumindo conteúdo aleatório sobre a vida dos outros e deixando a sua vida de lado, que é um vício. Você ficar ali no TikTok, no Instagram, passando para cima e para baixo, é extremamente dopaminérgico. Então, imagina o quanto de tempo você já investiu nessas coisas, apenas aí no Instagram, no TikTok, que aquele tempo que você investiu ali por semana, imagina se você investe em um projeto ali que está só no papel, se você investe aqui em um estudo que vai lhe dar um retorno ali, na qual você vai aplicar aquele conhecimento, imagina o quanto de retorno você teria se você tivesse investido, apenas investido esse tempo que você cedeu aos seus vícios a coisas que lhe poderiam lhe trazer um retorno. Você começa o seu dia ali com um plano já bem traçado que você vai fazer, mas de repente você se pega ali distraído com algum sentimento, alguma emoção que você teve que lhe deixou inseguro, que lhe deixou se sentindo talvez incapaz de fazer aquilo e você já acaba perdendo ali totalmente a sua produtividade por estar caindo em algum vício, estar cedendo àquele vício e perdendo totalmente ali o ânimo que você tinha para continuar aquele dia e fazer o que precisava ser feito. Coisa que você pode fazer já de início é identificar quais são esses vícios, que eles são fáceis de serem identificados. Você vai ver ali quais são as coisas que você faz que consomem o seu tempo, que você sabe que não faz com que você chegue mais próximo do seu objetivo, que mais lhe afasta. Liste pelo menos aí 3 coisas que você considera que consomem o seu tempo. E muitas vezes esses vícios comportamentais, eles estão ligados diretamente a coisas terceiras. Por exemplo, eu tinha um vício que era uma alienação também, que era por futebol. Então, assistir jogo do meu time, de outros times também. Eu fiz uma contagem ali por semana, eu investia quase 10 horas só em futebol. E eu comecei a pensar que se eu investisse aquelas 10 horas em outros projetos, eu conseguiria ter uma evolução na minha vida muito maior. E eu comecei a investir esse tempo em leitura, nos meus projetos, em coisas que eu comecei a ter mais tempo e mais saúde mental para conseguir fazer. Por quê? Porque muitas vezes esses vícios, esses comportamentos, eles estão ligados também diretamente a alguma emoção que você vai sentir posteriormente. E muitas vezes é uma sensação de tristeza. E, por exemplo, no futebol, o que é que acontece? Quando seu time perde, você tende a ficar puto com aquilo, você tende a ficar com raiva. Ou seja, você já consome a sua energia ali durante o período, o jogo, em horas, e você ainda se desgasta posteriormente com raiva, com tristeza, às vezes quando seu time perde, você passa uma frustração por algo que você não tem controle, diferente da sua vida, que você tem total controle. Então você acaba minando totalmente a sua energia ali, talvez será uns 30% só naquilo, e você já começa o dia ali com 30% a menos, porque você sabe que você vai investir tempo naquilo, vai investir tempo naquele jogo. 2 horas de jogo, fora o pós-jogo, que você pode ali possivelmente até ficar triste, dependendo aí da fase do seu time. E isso eu falo no futebol, mas é para tudo, é para todas as coisas que você identifica como vício. Então, liste esses 3 vícios, essas coisas que fazem você perder o seu tempo, seja por semana, seja no dia, para que a gente possa, com ações práticas, eliminá-los. Mas agora que você já tem a autoconsciência, o que você vai fazer é listar outros 3 vícios que você vai substituir. O nosso cérebro ele não consegue ficar sem um vício. A gente sempre está
viciado em alguma coisa. Eu substituí esses meus vícios por autoconhecimento e busca pelo conhecimento. Então, para mim, todos os dias, o que eu já acordo com vontade de fazer é de buscar conhecimento, é de estudar mais, é de aplicar mais, é de sentir a sensação de progresso da minha vida, que as coisas ali na qual eu estou investindo meu tempo estão tendo um retorno. Eu comecei a me viciar em correr, eu comecei a me viciar em treinar, eu comecei a ter vício de buscar esse conhecimento, como eu já falei. Eu substituí todos os meus vícios ruins por vícios bons. Eu comecei a ler, eu comecei a consumir conteúdo de livro. Era algo que eu não fazia. Até o começo desse ano eu nunca tinha lido um livro. Eu acho que esse ano eu já consumi mais de 30. Tem uma lista aqui que eu acho que vou até ter um vídeo posteriormente sobre isso, eu vou compartilhar. Mais de 30, porque eu também, como eu aprendo muito ouvindo, e quando eu estou muito concentrado, por exemplo, às vezes eu vou treinar, eu não escuto música, eu fico escutando um livro, eu vou viajar, eu estou ali com o audiobook do livro, e eu vou consumindo aquele conteúdo, que é muito melhor do que se eu só estivesse escutando uma música, por exemplo. Então, até essa questão de você conseguir fazer uma atividade que pode ser entediante, você ouvindo, consumindo algum livro, isso já mostra também um vício positivo. Eu estou viciado ali em estar adquirindo aquele conhecimento, ouvindo aquele conhecimento ali que está sendo transmitido através de um audiobook. Então, o que você vai fazer é listar 3 possíveis atividades que você não faz com tanta frequência, que você gostaria de estar fazendo para substituir por esses 3 vícios ruins. Algo que você pode fazer, que serviu para mim também, é você fazer um comprometimento público, seja nas suas redes sociais, seja com amigos, seja entre pessoas de trabalho. Você falar sobre aquilo e fazer um comprometimento. E a partir de hoje, eu vou fazer por, sei lá, 30 dias, por 60 dias seguidos, sem parar, sendo constante, tal atividade, que é essa atividade que você vai estar que você vai ter substituído pelo seu vício ruim. E você, o que pode fazer ainda mais para impulsionar mais pessoas é fazer um desafio também com essas pessoas ali na qual você está fazendo esse comprometimento. Você se comprometer junto com elas. Vamos treinar por 30 dias seguidos? Vamos focar 60 dias em correr? Vamos focar 60 dias em fazer tal coisa em específico, praticar um novo esporte, começar a ler livro, ou enfim, fazer alguma atividade ali que você considera que é o que você vai estar substituindo. Então, você até fazer esse comprometimento com alguém para fazer junto com você acaba lhe motivando também a continuar, a não desistir e a fazer todos os dias ali, porque você fez esse comprometimento. Então, quando você se compromete em público, você acaba se colocando de forma positiva uma pressão em si mesmo que vai lhe fazer com que você sempre, quando pensar em desistir, você já pense ali que você fez um comprometimento com alguém ou com pessoas, e aí você, até por questão de ego mesmo, você não vai querer falhar, porque você sabe que você fez aquele comprometimento. De uma forma bem resumida, eu aprendi isso num livro que eu até recomendo, que é O Poder do Hábito, que ele fala muito sobre hábitos. E os nossos vícios são hábitos que a gente faz todos os dias, que a gente tem todos os dias. Ou seja, hábitos é aquele que você nem precisa mais pensar para fazer. Por exemplo, quando você vai escovar o dente, você não fica ali necessariamente vendo como é que você faz ali, como é que você passa a escova, como é que você coloca a pasta. Você já faz isso de forma automática, ou seja, já é um hábito. Então, quando você tem hábitos ruins, você faz aquilo e nem percebe. Então, o que ele mostra lá é uma tríade. É como se fosse, de fato, um triângulo, ou pode ser um círculo, com 3 pontos em específico. Sendo o primeiro, o gatilho. É quando você desperta você tem algum gatilho ali de alguma coisa que acontece, e aí, aquele gatilho lhe gera uma ação, alguma rotina, algo que você faz, você, sei lá, você vai até um local, você se distancia, você pega no celular quando aquilo acontece, você vai para o computador, alguma ação, alguma rotina que você realiza por esse gatilho, ele é ativado. E a terceira é a ação, é quando você de fato executa ali algo em específico, ou seja, você sempre fica preso nisso, de gatilho, rotina e ação. Então, o que você pode fazer com esses 3 é o que eu acabei falando anteriormente, você vai substituí-los. Por exemplo, quando você tiver algum gatilho, a primeira coisa que você vai fazer é anotar qual foi o gatilho que você teve, porque 90% das vezes vai ser algo emocional. O que você sentiu ali no momento, se sentiu triste, se sentiu ansioso, se sentiu muito feliz, você vai ter um gatilho ali acionado. Esse gatilho vai fazer que você gere a rotina, que é aquele comportamento que você realiza
para executar o seu vício, para fazer o seu vício. Então, por exemplo, pode ser você ir até um local, ou você se isolar, ou você pegar o seu celular. Então, o que é que você vai fazer? Quando você tiver esse gatilho, você vai mudar totalmente a rotina. Em vez, por exemplo, você ficar na sua casa, você vai sair, você vai caminhar, você vai tomar uma água, você vai simplesmente sair. Porque aí você vai estar mudando totalmente a sua rotina. E essa rotina vai fazer com que você mude totalmente a ação ali que você vai estar realizando. Por exemplo, uma das coisas que eu tinha também era sempre quando eu trabalhava CLT, quando eu tinha algum gatilho emocional ali, o que eu ia fazer era sempre pausar para ir tomar café. E eu já tava ficando incomodado com aquilo, porque eu estava começando a ficar viciado em tomar café. Então, o que é que eu fiz até quando eu li esse livro que eu comecei a aplicar? Em vez de quando tivesse ali uma emoção, eu sair para ir tomar café, eu não saía para ir tomar café, eu saía para ir e aí lá conversava com alguém. Ou seja, eu mudava a minha rotina e, consequentemente, mudava a minha ação. A minha rotina era sair, ir até a cozinha e tomar café. Agora eu não ia mais até a cozinha, eu ia para algum outro local que tivesse alguém, conversava ali por 5 minutos e pronto, passava a vontade que eu tinha ali de tomar café. E isso é aplicado para qualquer coisa. Isso é meramente um exemplo de algo da minha vida que é a mesma coisa para qualquer vício. Então, identifique seus gatilhos, identifique a rotina que você faz, identifique a ação. Identifique também como você se sente após realizar aquilo, porque você vai identificar exatamente o que é que está ali causando isso. O seu corpo é como uma máquina, e quando você começa a fazer esses experimentos, é como se você fosse um cientista de si mesmo, que está tentando ali se reprogramar. Então, quando você até tem essa visão, é algo muito bom. Então, o que eu recomendo e o que eu peço que vocês façam é listem. Listem aí essas atividades que vocês fazem, essas coisas na qual são gatilhos, as ações, as rotinas, na verdade, e as ações. Liste todas elas. O que você pode fazer também para identificar padrão é identificar em quais horários esses gatilhos mais acontecem. Porque aí, o que você pode fazer, quando esses gatilhos aparecerem em horários específicos, é você mudar um pouco a sua rotina. Em vez, por exemplo, às 9 da manhã, quando eu estou sozinho, fazendo tal atividade, eu tenho um gatilho, que você pode fazer é justamente mudar. Em vez de você estar sozinho, é você buscar estar com pessoas nesse horário, que aí você vai ver que essas coisas não vão acontecer. Quando dá às 12 horas, 11 horas da tarde, eu sinto um tédio da manhã, 11 horas da manhã, eu sinto um tédio e dá vontade de pegar no celular e ficar só passando TikTok. Às 11 horas, em vez de você estar ali, você vai estar com pessoas comprometidas ali no seu trabalho, pré-almoço, né? Próximo ali do horário de almoço, e você, em vez de você estar com seu celular, você vai deixar ele distante. Ou seja, você vai estar mudando totalmente ali o cenário que você está, e vai ficar mais fácil de você não cair naquele vício. Porque uma das coisas que eu aprendi também é que vício, você não resiste, você evita. Você tentar resistir é muito difícil, porque você sempre vai arrumar, o seu cérebro sempre vai arrumar motivos para você executar, fazer e cair naquele vício, porque para ele é como se fosse parte de você já. Então não procure resistir, porque é muito difícil. Agora, passados mais de 30 dias, 45 dias sem fazer, você vai ver que é muito fácil. E aquela tentação de pegar no celular, de fazer aquele impulso, de comer aquele doce, se torna algo muito tranquilo, porque você já sabe como substituir ele por alguma outra coisa. Você já sabe o que é que você tem que fazer para não cair. Então você vai perceber que com o tempo isso aí se torna muito fácil. Porém, você tem que passar pelo período que é um pouco mais difícil, que é o período ali inicial, que a ciência fala que é mais ou menos ali 14 dias e até 45 dias para você formar um novo hábito ou ter se livrado de um. Os 14 dias são os principais ali para você conseguir quebrar aquele padrão que você tinha, e passados os 14 dias até os 45, que aí vai dar mais ou menos 30 dias, você vai ver que você está se tornando uma nova pessoa com muito mais tempo para fazer o que quer, com muita mais disposição, e você vê que tudo deu certo, que valeu muito a pena, que aqueles vícios não definiam quem você é e que você não é mais escravo deles, que você é totalmente responsável pela sua vida e quem controla a sua vida é você mesmo e não mais os seus vícios. Então, eu deixo aí para vocês fazerem.
façam, anotem, escrevam, mostre ali, mostre a você mesmo de forma visível quais são os seus vícios e como você vai estar, com base aí no que eu falei, fazendo para mudá-los. E se sentir livre. Então o vídeo de hoje foi isso. Estava aqui num cenário um pouco diferente. Eu ainda estou sem a tela, então eu vou buscar uma forma de tentar deixar o áudio melhor, porque está com um barulho aqui da piscina, da água, mas talvez nos próximos vídeos já vou ter uma lapela, independente do tempo que você vai estar vendo esse vídeo, talvez eu já tenha uma lapela. Eu comprei uma lapela bem top, que é a Mark II, é uma das melhores que tem agora. Tem uma que é um imã que fica preso aqui. Então é isso, vamos melhorando aí os vídeos, a qualidade, o importante é o conteúdo, o importante é estar fazendo todos os dias isso aqui, criando um novo hábito que é de gravar. Já estou aí no meu 8º dia, já faz uma semana que eu iniciei, comecei no domingo passado, hoje é um domingo, então vamos aí. Estamos aqui também na luta, eu vivo do que eu falo e eu estou buscando realmente ser a pessoa que fala e aplica aquilo que fala. E aí eu consigo absorver mais esse conhecimento e consigo de uma forma mais clara repassar ele também. Então eu agradeço, quem chegou até o final comenta, curte, compartilha, se inscreve aí no canal e tamo junto.